Toda vez que nós cometemos um erro no trânsito, o nome desse erro chama-se infração, uma conduta infracionária, você infringiu a lei. E toda vez que nós infringimos a lei, obviamente, vai ter uma penalidade. O que é uma penalidade? Uma penalidade é quando, exemplo aqui, ó, eu estacionei de forma irregular. Como eu estacionei de forma irregular? Meu veículo está imobilizado e a placa está proibindo o estacionamento. Logo, se essa placa proíbe o estacionamento, eu deveria, olha só, ela proíbe o estacionamento, mas permite a parada. Ela permite a parada, mas proíbe o estacionamento. Veja bem, 3 dias de aula são 15 horas. Bom, aqui então falamos, né, que a infração de trânsito é toda inobservância à lei. Ou seja, você falhou, você errou, vai ter punição, não tem jeito, tem que ter uma punição. Na nossa casa, quando a gente falha, quando erra, tem punição. O marido deixa o prato na pia sem lavar, tem punição. A esposa vai meter a desgrama por cima dele. Não Eu tem... falo como que eu falo. Não tem jeito, não tem jeito. Então, toda inobservância, todo erro cometido em cima do trânsito, ou você vai ter uma infração de trânsito, ou você vai cometer um acidente de trânsito, ou um sinistro, né? Vamos passar aqui adiante e a gente fala o seguinte: infração é quando você desobedece o Código de Trânsito Brasileiro e a legislação complementar, que são suas resoluções, portarias e entre outras leis que podem surgir por aí. Então, quando você erra e comete uma infração, duas coisas podem sobrevir a você. Duas coisas: a penalidade seriam as penalidades e as medidas administrativas. O que é penalidade? Penalidade, gente, é quando existe uma punição, uma sanção. É necessário, quando você erra, ter uma punição, uma sanção, para que você seja disciplinado. Mas a responsabilidade de penalizar alguém é o diretor do órgão de trânsito, não é do agente de trânsito. Já já vamos entender melhor o que seria penalidade e como é que funciona essa situação. As responsabilidades pela infração de trânsito pode caber a 4 indivíduos, né? Sendo eles o proprietário do veículo, tá? No momento em que o proprietário cede a direção do veículo a uma pessoa que não é habilitada, ele comete uma infração de trânsito. O condutor, óbvio que a responsabilidade na direção do veículo é do condutor. Professor, o condutor está sozinho no carro, dirigindo e não tem habilitação. De quem é a responsabilidade dessa infração? Do condutor. Você não disse que era do proprietário? Não, o proprietário está dentro do carro? Não, não está. Bom, se ele não está dentro do carro, ele não deu carro a ninguém. Vai que pegar a chave escondida. E a ideia é que a responsabilidade da infração na direção do veículo é do condutor. Então, o proprietário, quando não está dirigindo, ele cedeu, está no banco do carona e deu a uma pessoa que está drogada, a uma pessoa que não está com o psicológico bem, bom, a um condutor que não tem habilitação para dirigir, ele também vai ser responsabilizado. O embarcador e o transportador, o embarcador ele tem a responsabilidade ali da amarração, do peso ideal ali que tem que colocar, da carga, e o próprio transportador, ambos devem ter a nota fiscal, tudo em dias e documentos, por exemplo, além de documentos, equipamentos obrigatórios de segurança para aquele condutor que vai transportar aquela carga que pode ser uma carga perigosa, por exemplo. Aqui, quando vimos aqui, o conceito e a definição do auto de infração, porque a gente passa pela rua e diz assim, o guarda me multou. Mas o guarda não multa ninguém, gente. O guarda, ele preenche um auto de infração de trânsito. O guarda, ele não multa ninguém, preenche apenas um papel
que se chama de auto de infração de trânsito. É simples. Mas esse papel pode me prejudicar, professor? Lógico que pode prejudicar, como deve. Ocorrendo a infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, o que o agente de trânsito vai fazer é lavrar um auto de infração de trânsito. E esse auto deve ter a tipificação da infração, o local, a data, a hora do cometimento da infração, a identificação do veículo, a placa, a marca, a espécie dele, né? A identificação da autoridade dele próprio que está realizando a fiscalização e está autuando o veículo, ou do equipamento, caso seja um radar, o prontuário ou a assinatura do condutor, ok? O prontuário ou a assinatura do condutor deve estar constando ali essas informações. Agora, notem, se não for possível ter a assinatura do condutor no prontuário ou no auto de infração de trânsito, ele será lavrado mesmo assim. Imagine que você passou por um radar. Se você não passou pelo radar, obviamente você não vai dar nenhuma satisfação a ninguém e não vai ter ninguém para colher sua assinatura. Logo, o fato de não assinar não quer dizer que você não será autuado e não será punido por isso. Ou se você é parado numa lei seca e não decide não assinar, embora isso também é uma infração de trânsito, decide não assinar, não realizar o teste do etilômetro, isso é uma infração. Aí você diz, não vou fazer o teste e nem vou assinar. Bom, é uma infração de trânsito, R$ 2.934,70. Aí mesmo, você assinando ou não, a infração vai para você. Você assinando ou não. Ah, professor, mas e por que tem essa pauta para assinar? Para dar ciência de que você foi autuado. E se você não assinar, a autoridade tem o dever de enviar para sua residência essa autuação de trânsito, dando ciência a você e oportunidade de defesa. Oportunidade essa estabelecida pelo Código Penal e também estabelecida pela Constituição Federal, onde nós temos direito à ampla defesa e o contraditório. Assinando ou não, o auto de infração será lavrado e ponto final. E seguindo aqui mais adiante, quem é a autoridade do trânsito? Olha, se você observar, quando nós somos parados na rua, nós somos parados por um indivíduo fardado, com apito empedurado ali na sua camisa, de bota, de boné, na maioria das vezes, e com colete. Esse indivíduo que nos para é um indivíduo que pode ser civil ou militar. Por exemplo, a Trans Salvador, os agentes de trânsito são civil. Não é um órgão da Polícia Militar, não é um batalhão da Polícia Militar, como, por exemplo, o Batalhão dos Águias. Na realidade, é uma pessoa civil, mas poderia ser militar também, ok? Então, quando você é parado na rua, são esses agentes da autoridade que te param. Mas quem é essa autoridade? Já que esses agentes que estão na rua representam a autoridade. Aqui tem um exemplo do diretor do Detran, tá bom? Mas qualquer dirigente do órgão máximo ou entidade executiva, ele é considerado como autoridade no trânsito. Então vamos a um exemplo. O dirigente da Trans Salvador, que seria o superintendente municipal de trânsito, ele é a autoridade do trânsito. E, portanto, quem te multa não é o agente, é ele. É o dirigente da Trans Salvador. Ele é quem envia para sua casa a notificação, ele que envia para sua casa a penalidade, a multa. Quem suspende sua habilitação se você estiver errado não é o agente de trânsito, é a autoridade do trânsito. Conforme eu dei exemplo, o superintendente da Trans Salvador, o superintendente da Guarda Municipal, caso a Guarda Municipal esteja realizando aí o serviço de policiamento viário, caso ele esteja realizando policiamento viário ou esteja realizando a fiscalização viária.
Então, os guardas municipais também podem autuar no trânsito. Lembrando, esses guardas municipais são agentes da autoridade do trânsito. A Polícia Militar também é um agente da autoridade do trânsito. A Polícia Rodoviária Federal, os agentes da rodoviária são os agentes que estão no dia a dia. Mas quem não está no dia a dia ali, que seria o inspetor da Polícia Rodoviária, por exemplo, esse é a autoridade do trânsito, como se fosse o delegado. Eles autuam e levam caguetando você ao delegado, e é ele quem multa. Bom, como eu já falei, a competência para fiscalizar pode ser tanto do servidor civil, estatutário ou seletista, como da Polícia Militar. Lembrando que para ele realizar a autuação de alguém, deve estar fardado e devidamente identificado, não é assim do nada. Tem que estar fardado, identificado, bonitinho. E se for um veículo, tem que estar com o veículo plotado, para que assim seja necessário, assim seja possível, por exemplo, você identificá-lo, tá bom? Não se vai fazer um auto de infração à paisana. A infração de trânsito também, olha só, o fato de o guarda ali autuar não quer dizer que você vai pagar aquela infração. Como eu já falei, você tem o direito à ampla defesa, o contraditório. Como assim? Professor, se eu estava sem cinto, eu vou recorrer o quê? Digamos que o auto de infração seja preenchido de forma irregular. Isso é uma inconsistência? O Código de Trânsito Brasileiro define no seu artigo 281 que a inconsistência no preenchimento do auto de infração requer o arquivamento. Então, você pode solicitar o arquivamento toda vez que o auto de infração esteja escrito errado, alguma coisa errada. Por exemplo, digamos que ele colocou o local errado no auto de infração. Ou, por exemplo, ele colocou a hora do cometimento da infração errada. Ou imaginemos que ele bota alguma identificação do seu veículo de forma errada, placa, marca, espécie. Essas identificações erradas dão inconsistência no auto de infração, requerendo assim o arquivamento. Tá? Requerendo o arquivamento. Outra coisa importante. Quando o agente de trânsito preenche esse tal desse auto de infração, ele envia para a autoridade do trânsito. A autoridade do trânsito vai expedir a notificação. Ou seja, você está em casa, você passou sem cinto, beleza, foi notificado, foi para casa. Daquele dia que você passou sem cinto e foi notificado até o 30º dia, o 30º dia, se não me falha a memória, você vai ter que o 30º dia. Até o 30º dia, você vai ter que receber a notificação do auto de infração em sua casa. Que é isso, professor? Você vai ser notificado, vai chegar lá, vai dizer, ó, chegar um papel amarelo ou branco, né, que chegam dois papéis. Chega um primeiro, depois chega o outro. Esse primeiro que chega é a notificação, dizendo para você qual período que você terá para se defender. Olha, eu estou só te avisando, isso aqui não é uma multa, eu só estou te notificando de que você passou sem cinto, me confirme se é você mesmo, se a placa do veículo é o seu mesmo, me confirme tudo direitinho, se foi você que estava dirigindo ou se foi outra pessoa. Então, ele envia essa notificação para você conferir os dados e ter a oportunidade de se defender e a oportunidade de comunicar aí o condutor infrator. Então, aqui você já tem ali, conforme a Constituição Federal, você vai ter a oportunidade de ampla defesa e o contraditório. Aonde eu tenho essa oportunidade, professor? Aonde eu tenho? Você vai ter a oportunidade aqui, ó, justamente quando você é notificado de que há um auto de trânsito, um auto de infração de trânsito, ok? Há um auto de infração de trânsito. Essa é a oportunidade que você terá.
tá bom? Bom, aí eu digo aqui, ó, quantos dias eu tenho, professor? Bom, focamos aqui primeiro nesse ponto importante. Aqui está dizendo que a inconsistência ou a irregularidade no preenchimento do auto de infração vai levar o auto de infração a ser, é, ele pode ser arquivado, tá bom? Ele pode ser arquivado. E outra coisa, se essa notificação, a autoridade demorar acima de 30 dias para emitir essa notificação, ela vai ser arquivada, ou deveria ser arquivada. Provavelmente vocês conhecem alguém que tomou uma infração de trânsito, autuado aí, e já tem mais de, vamos dizer, já tem mais de um ano e ele recebeu a infração. Provavelmente vocês já devem ter passado por uma circunstância dessa aí, aonde alguém, né, alguém de vocês aí, ou alguém. Então, o auto de infração, coisas que eu preciso lembrar, será arquivado se não for expedido no máximo em 30 dias e se tiver inconsistência. E não é necessário a assinatura do auto de infração para que aconteça o seu preenchimento. Assinou? Tudo bem, vai ser preenchido. Não assinou? Vai ser preenchido da mesma forma. Vai ser preenchido da mesma forma. Entendeu? Vamos que vamos. Vamos passar aqui para o próximo. Processamento aqui. Como é que funciona essa questão aí, né? Existe uma árvorezinha aqui, genealógica, que a gente vai fazer para que a gente entenda como é que funciona a situação. Muito bem. Vou passar aqui. Infração. Cometi a infração, cometi um erro. Depois desse erro, o que é que aconteceu comigo, professor? Pronto, depois desse erro, depois que você errou aqui, cometeu essa infração de trânsito, agora você vai ser submetido, após isso aí, a um auto de infração. O guarda vai preencher esse documento. Quando o guarda preenche o documento, a autoridade do trânsito, ela vai analisar a consistência e vai enviar para sua casa essa notificação do auto de infração aqui embaixo. Óbvio, se por acaso a autoridade de trânsito perceber um erro no preenchimento do auto de infração, ele aqui mesmo, ele já arquiva. Ah, não, o guarda preencheu, está errado, eu vou arquivar. Mas cá para nós, dificilmente a autoridade de trânsito vai fazer isso, porque é copiou, colou, pai. É copiou, colou. É Ctrl+C, Ctrl+V. Ele falou que é mesmo e pronto. E aí já pula essa etapa e já vai direto para a notificação. Tá bom? E aí, uma vez que nós temos isso aqui, ó, Ctrl+Z, botar Ctrl+Z. Uma vez que nós já temos isso aqui, como é que funciona? Funciona assim. Aí eu venho aqui
Então, o processo administrativo é basicamente esse, né? A gente comete a infração, o auto de infração é preenchido, a autoridade vai analisar a consistência, se tem algum erro no auto de infração. Aí, se tiver erro, ele vai ser arquivado. Ele tem 30 dias para enviar para nossa casa a notificação do auto de infração. Quando chega em nossa casa, nós temos 30 dias. Eu vou colocar aqui esses 30 dias, que é para você já ficar ciente nas datas desses processos, né? Para enviar para nossa casa, a notificação são 30 dias. A apresentação do condutor e a defesa prévia também são 30 dias. Também são 30 dias. Caso tenha algum erro nesse tipo de cadastro, também vai haver aqui o arquivamento. Se tiver erro e você analisar nesse primeiro momento a notificação do auto de infração, você pode se defender. Você tem 30 dias para isso, para se defender. Caso tenha erro, você solicita o arquivamento do auto de infração. Agora, se você solicitar o arquivamento do auto de infração, lembre que a autoridade de trânsito ele vai liberar ou não. Então, ele pode também indeferir. Caso ele indefira, vai vir para você uma outra notificação. Qual notificação vai chegar para mim, professor? A notificação do auto da penalidade, que é justamente a próxima, que é dizendo, olha, agora não é mais brincadeira não, agora é multa, viu? Mas mesmo assim você ainda pode recorrer à Jari. Você tem 30 dias, novamente, hein, para recorrer à Jari. Olha, eu fui injustiçado, não foi meu carro que estava ali naquela situação, não foi eu, foi outra pessoa. Eu estava em situação de urgência, fui levar meu marido, minha esposa no médico. Eu estou comprovando aqui com esses papéis, tá bom? Prestei bastante atenção, cruzei o semáforo vermelho, enfim. E aí você recorre à Jari. A Jari pode arquivar ou pode indeferir. Qual o tempo que a Jari tem para poder analisar a sua situação? Hoje, a Jari ela tem 360 dias até conseguir julgar o seu recurso. Ou seja, o seu recurso pode ser julgado, improvido, indeferido ou pode ser arquivado no período de 360 dias pela Jari. Ok? Uma vez que eu fui até a Jari, nessa segunda instância, e a Jari indeferiu, agora eu posso buscar uma junta especial, junta essa que é o CETRAN, ou atualmente o CONTRAN também, CONTRANDIF, lembrando do CONTRANDIF e do CONTRAN também. Lembrando que são todos maiúsculos, tá? Já vi minúsculo aqui, mas é maiúsculo. Então seria o CETRAN, CONTRANDIF e o CONTRAN. Eu tenho que buscar aí a segunda e última instância, o meu recurso, caso seja indeferido, e eu desejo ainda entrar contra com recurso aqui. Professor, acabou a segunda instância, agora eu não tenho mais a quem recorrer. Bom, aí você vai pagar a sua multa, mas ainda assim você pode recorrer judicialmente contra a decisão desse órgão autuador que você julga ter sido arbitrário, que você julga ter sido incoerente, ter tido inconsistência, ou mesmo está errada essa infração. Foi para um outro veículo e caiu no seu. Aí a gente vai poder buscar os nossos direitos. E essas defesas que a gente vai buscar são defesas administrativas. Mas os recursos que não são administrativos podem ser recorridos aí nas vias judiciais, tá bom? E aí eu já vou botar aqui as datas para você saber. 30 dias para recorrer à notificação do auto de infração, como defesa prévia, tá bom? Ou melhor, aqui é o contrário. É 30 dias para o órgão enviar para você essa notificação, do momento em que você comete a infração. 30 dias você terá para a defesa prévia, depois você terá 30 dias para se defender quanto à notificação de penalidade, e após isso a Jari tem um período de 360 dias para julgar o seu recurso. A última e segunda instância é o CETRAN, CONTRAN ou CONTRANDIF. Esses são os órgãos que você vai buscar caso haja aí alguma dúvida ou caso você não aceite o indeferimento dos órgãos anteriores. Da Jari, por exemplo. Assim, voltamos aqui ao nosso
ao nosso slide. Vou passar para a gente ver e acompanhar. Bom, aí, em segunda instância, ela pode arquivar ou não, né? Ou aplicar as penalidades. Bom, existem duas formas de você ser penalizado. Muito embora você busque defesa, busque lá fazer acontecer, mas a penalidade, a medida administrativa, pode acontecer. Uma vez que eu vou lembrar o seguinte: para que serve a medida administrativa? Vou colocar aqui. A medida administrativa é para. Medida administrativa é justamente para. Serve para você parar de cometer a infração naquele momento. Então, e quem vai utilizar isso? Quem vai utilizar disso aqui? O agente de trânsito. Então, o agente de trânsito aplica a medida administrativa para que você deixe ou pare de cometer a infração naquele momento. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: eu estou estacionado de forma irregular. Se eu estou estacionado de forma irregular, isso é infração de trânsito. Aí o cara vai e mete uma infração grave, R$ 195 o agente de trânsito. Pô, passou outro agente de trânsito, mais 195. Passa outro, mas até o final do dia, você teria tomado uma média de umas 50 multas. Porém, aquele primeiro agente de trânsito que ele autuou vai cessar essa infração. Como? Aplicando uma medida administrativa para você não continuar cometendo a infração. E qual seria essa medida administrativa? A remoção do veículo. E aí eu já vou mostrar para vocês aqui a parte que os agentes de trânsito poderão fazer e o que não poderão. Aqui a gente tem as penalidades e as medidas administrativas. As penalidades são aquelas que aplicadas pela autoridade do trânsito. Aí não é lá no momento, na hora, no local, para evitar a infração, continuar infringindo o Código de Trânsito. Nesse caso, é o agente de trânsito que vai fazer isso. Ou seja, a pessoa está sem habilitação. Opa, retém o veículo. O que é retenção do veículo? Segura o veículo ali na blitz e depois libera. Quando? Quando é que vai liberar? Quando vier alguém habilitado para poder dirigir o veículo. É simples. Ah, então beleza. E a remoção do veículo? O veículo está sem gasolina em cima da via. Isso é infração de natureza média. Não, infração de natureza grave, com 5 pontos na sua carteira. Mas espera aí, faltou gasolina. Média, perdão. É média, não é grave, não. É infração média com remoção do veículo. A falta de combustível é infração média com remoção do veículo. Bom, mas peraí, professor, faltou combustível, ele vai levar meu veículo, é isso? Sim, vai levar seu veículo, claro. Uma vez que meu veículo seja removido, como é que eu faço para que meu veículo saia do local? É simples. O guincho vai levar seu veículo e você vai buscar saber onde é que foi seu veículo, que pátio o seu veículo está. Você vai preencher ali um papel, ele vai te dar, vai dizer o endereço, onde está o pátio direitinho, como foi que seu veículo foi para lá, com checklist. Posteriormente a isso, nós teremos, então, a liberação do seu veículo. Professor, cheguei lá, já vou botar combustível, meu veículo está no pátio. Ele foi removido porque eu estava sem combustível, e se continuasse ali, viesse vários guardas, eu ia receber várias multas, verdade. Mas quando chegou no pátio, e agora? Você vai ter que pagar a multa, não essa multa que você recebeu de combustível, mas as multas que tiverem atreladas ao seu veículo anteriores. Além disso, você terá que pagar o guincho. Além do guincho, você também vai ter que pagar as despesas do pátio e de estadia no pátio, a diária, porque ali tem que ser pago. Então, o guarda removeu o seu veículo, mas para tirar o seu veículo do pátio, tem que pagar o guincho,
tem que pagar o pátio, então o transtorno é muito grande. Além do guarda poder reter o veículo, remover o veículo, ele também pode recolher a sua habilitação. Além de poder recolher sua habilitação, o recolhimento da sua habilitação, da sua CNH, o guarda pode recolher o documento do seu veículo, pode recolher documento do veículo, pode recolher a habilitação, enfim.